Boa noite a todos. Boa noite a quem já vem chegando aqui. Pronto, pessoal, nosso palestrante de hoje já está aqui também, já chegou, né, já está aqui. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão aqui no Instagram do Instituto Ceareiros da Luz. Né? Mais uma vez, a gente vai transmitir a nossa palestra das segundas-feiras através aqui desse canal, não é? Para quem vem pela primeira vez, é importante que a gente informe, embora a gente utilize esse espaço aqui de live, né, do Instagram, mas o que será realmente transmitido será uma palestra, né, nós apenas faremos a abertura, o fechamento e alguma interação. Não é? Ok. Olha, nós já temos nesse momento 17 pessoas, 18 pessoas, como estamos no nosso horário, e respeitando, né, a todos também que chegaram no horário, nós já iremos começar, tá? Então a nossa palestra de hoje será com o Marcos Queiroz, né? Alguns de vocês já o conhecem, o Marcos sempre palestra conosco, tanto aqui quanto presencialmente. E o Marcos hoje traz um título da palestra dele que é A Cura da Sombra e o Crescimento através da Crise Pessoal, não é? O Marcos, que é arquiteto, né, espírita, espiritualista, professor, né, e membro da Sociedade Teosófica, proferir essa palestra para nós hoje. Ele já está conectando aqui. Mais alguns instantes, o Marcos já estará aqui visível conosco. Boa noite, Marcos. O Marcos aqui. Boa noite, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Ok, perfeito. Eu que agradeço a participação nessa atividade. Isso, então, que é isso. Viu? Então, só finalizando aqui o último aviso, em seguida você inicia, né, com relação à duração. Né? Nós temos, normalmente, a palestra com duração de 1 hora, e às vezes o palestrante tem alguma parte para complementar, e como o Instagram corta com 1 hora, a gente reconecta, e aí fica alguma pergunta que tenha que ser respondida ainda ou não, a critério do palestrante, e a gente fica aí mais uns 10 ou 15 minutos da segunda conexão. Né? Então, mais uma vez, obrigado a todos que chegaram agora, obrigado ao Marcos aí, que mais uma vez está nos prestigiando aí com a sua palestra, como sempre, boa, e essa de hoje não será diferente. Então, pode se apresentar, Marcos, melhor e iniciar a tua palestra, tá? Obrigado mais uma vez e uma boa palestra. Pode começar, Marcos. Ok, Roberto. Obrigado. Tá dando para ouvir bem aí? Sim, o áudio está bem. Eu estou ouvindo bem. Se alguém não tiver, pode avisar. Ok. Então, gente, essa palestra que nós vamos fazer hoje, ela, de certa forma, é uma continuidade daquela palestra sobre a Opus Alquímica. Eu cheguei à conclusão de que é um assunto tão importante que nós precisamos destrinchar aquela Opus, que era dividida em 4 partes, né? Começava com a Nigredo, depois Albedo, Citrinitas e, por fim, a Rubedo. O que nós vamos agora é pegar a Nigredo, que é a parte da sombra, a parte das coisas que nos atormentam e que nós tentamos esconder até de nós mesmos, e que precisa ser, de certa forma, revelado, aprendido, reconhecido, para que a gente possa trabalhar. Então a gente vai focar nela, porque digamos que esta é talvez a tarefa mais árdua e mais difícil, porque não só ela é o start de um processo de transformação, né, quanto também é um motivo de sofrimento muito grande. Né? E a gente está vivendo agora um momento que precisa conhecer um pouco esses caminhos, até para que a gente possa compreender que tudo que a gente vive
tem uma razão de ser e é um estágio de um processo que passa e vem um outro momento melhor, e a gente o tempo inteiro vai estar vivendo esse ciclo de situações que precisam ser trabalhadas dentro de nós, né, que nos trazem um certo sofrimento, em alguns momentos até não, a gente consegue até levar bem e não sofrer tanto, mas em alguns casos isso acontece, esse sofrimento, e a gente passa por isso, e entender que existe um processo, entender que é um processo, que há um estágio, né, nessa passagem toda, a gente nos ajuda, nos consola, nos permite até compreender melhor, não só como fazer esses estágios acabarem mais rápido, passarem mais rápido, como saber o que temos que fazer para isso e o que vem depois, né? Não só um estágio que vem depois, os vários estágios que vêm depois. Então, eu vou tentar aqui, de certa forma, não sei se fica bem, eu vou mostrar aqui para ver se os slides que eu estou... não tá cortando, eu acho que não sei se vai ficar bem, parecendo bem aí, que eu botei o notebook aqui numa posição para que vocês possam enxergar, né? Então, bom, mas eu vou começar fazendo algumas abordagens, olhando, né, para vocês no tete-a-tete mesmo, e depois, quando precisar, a gente recorre às ilustrações, certo? Então, gente, eu tenho um livro que é, digamos assim, o que me serviu de base para essa palestra, e eu recomendo a vocês. Esse livro é Ao Encontro da Sombra. É um livro que ele vai ficar aqui meio que invertido, mas é da editora Pensamento, né, esse livro, e ele é uma coletânea de artigos que o subtítulo é O Potencial Oculto do Lado Escuro da Natureza Humana. Ele é organizado por Connie Zweig e Jeremy Abrahams. Esses dois autores fizeram um apanhado de vários artigos que tratam da questão da sombra em muitos aspectos. E eu acho que ele é um dos melhores livros para tratar desse assunto, porque justamente, até, por exemplo, livros de Jung, livros de Hillman, livros de Robert Bly, que a gente vai falar daqui a pouco, eles tratam de várias questões da psique humana, e entre elas a sombra. Então, o que ele faz? Ele faz uma coletânea, ele separa esses assuntos, os assuntos da sombra desses livros, e traz para a gente numa coletânea. Então, ele dá uma visão bem ampla mesmo, bem interessante. E o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: a gente vai sim trazer muita coisa aqui da psicologia profunda, psicologia junguiana, porque não é à toa que a sombra, esse termo mesmo, né, surgiu com o próprio Jung, ao tentar desenvolver os arquétipos da psique humana e falar um pouco das subpersonalidades humanas, e ele definiu uma delas como sendo a sombra, mas nós não vamos tratar aqui somente do lado psicológico, porque, primeiro que eu não sou psicólogo, e é importante que a gente veja o lado espiritual de tudo isso, né? Então a gente vai mostrar que eles andam em paralelo e às vezes um de braço dado com o outro, mas tem muita coisa que o espiritual, né, o espiritualismo de uma forma acrescenta, agrega, completa, até porque todos esses conhecimentos que Jung nos trouxe, eles foram colhidos de religiões e de filosofias antigas que já tinham um conteúdo espiritual muito profundo. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a psicoterapia junguiana e pós-junguiana, a psicoterapia profunda ou transpessoal, qualquer que seja o nome que se dê dessa psicologia que busca ir mais a fundo, né, no psicológico humano, elas têm um quê de espiritual muito importante. E eu começo a falar de um dos textos que mais me tocaram desse livro que eu falei agora. É um texto que ele chama O Self Rejeitado, a sombra, o Self Rejeitado. E essa ilustração é tentando mostrar um pouco do que esse autor, Robert Bly, fala nesse texto. E aqui um extrato desse artigo dele que diz: passamos nossa vida até os 20 anos decidindo quais as partes de nós mesmos que poremos numa sacola que fica atrás de nós
e no resto da vida da gente nós tentamos depois retirar de lá de dentro. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que a sombra é como se fosse uma sacola que nós colocamos atrás da gente, né? Arrastamos atrás da gente. Faltou eu até colocar esse slide antes, né, que era para poder esclarecer isso, né? Que ele diz: a sombra é uma comprida sacola invisível que arrastamos atrás de nós e nela colocamos a parte de nós que achamos não ser aprovada pelos outros. Então, assim, quando alguma coisa que até desde pequenininho, quando criança, os pais fazem uma cara feia para a gente, de alguma coisa que a gente fez, isso vai gerando algo que é assim, reprimido externamente e acaba sendo reprimido por nós. Então, nós colocamos nesse saco e vamos acumulando, 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 e ele até brinca, ele é bem humorado, esse autor, e ele diz que nós nascemos como se fôssemos uma bolinha, né? Uma esfera em que poderíamos direcionar nossa libido, nossa psique para qualquer direção, e acabamos, digamos, diminuindo essa potencialidade, porque a sombra vai eliminando e jogando nessa sacola atrás uma série de coisas que a gente poderia ter de potencial. E aí, quando chegamos a uma certa idade, onde seria a idade de se relacionar com outra pessoa, a outra pessoa já está com um saco de 1 quilômetro atrás dela também de sombra, e duas pessoas juntas não formam uma bola inteira. E aí elas se relacionam, interagem e acabam colocando à tona uma série de coisas. E é por isso que nas interações dos irmãos, dos pais, dos parentes, dos amigos, sempre a sombra vai aparecendo. Sempre aquela coisa. E a gente vê que, por exemplo, quando em contos de fadas, que aparece muito a sombra como simbolismo, a gente vai encontrar sempre a sombra presente em irmãos. Você vê que aquele conto de Bela Adormecida, de Cinderela, etc., as irmãs filhas da madrasta, né, que são pessoas que são como que se fosse assim, um reflexo da gente mesmo, é como se a gente estivesse projetando nas pessoas aquilo que nós somos. E as pessoas que estão perto de nós são as pessoas que para quem a gente projeta essa sombra. Porque um dado importante também sobre a sombra é esse, é que nós acabamos por projetar tudo o que a gente acha de ruim que a gente tem, a gente projeta nos outros. Então é importante a gente perceber isso, né? Porque aqueles que estão convivendo com a gente, eles conseguem enxergar até isso que a gente não enxerga, né? E se muita gente pensa que o contrário da sombra é a luz, não é não. O contrário da sombra, segundo a psicologia junguiana, é a persona. Porque que ao mesmo tempo que nós guardamos escondido no nosso inconsciente, ou até em parte no nosso consciente também, coisas que nós não gostamos de nós mesmos, que rejeitamos de nós mesmos, aquilo que nós colocamos para fora como se fosse nosso, verdadeiro, como se fosse algo que seria aceito pela sociedade, né? Como se fosse o contrário daquilo que é rejeitado. Tudo que a sociedade aceita como positivo, como bom, é a persona, né? E isso forma a personalidade, isso forma aquela máscara que nós temos na convivência com os outros. Não somos nós mesmos exatamente, somos aquilo que nós queremos que os outros pensem de nós, né? E isso, essa palavra, inclusive, persona, ela vem de uma origem daquelas apresentações teatrais dos gregos antigos que usavam máscara para representar um personagem, né? E essa máscara, ela tinha um pequeno furo na parte da boca, a pessoa parecia outra pessoa, né? E pela parte da boca passava o som e ampliava esse som, já que naquele tempo não tinha amplificador, né? Nem tinha acústica como é hoje. E aí, por isso, o som que atravessava por essa máscara, né, provocava uma ampliação do som, e essa máscara se chamava persona e passou a se designar também personalidade a partir disso, e Jung escolheu esse termo para o arquétipo da persona, um dos de subpersonalidades humanas, né, como esse nome. Então, é importante que a gente entenda isso, porque de um lado nós temos a sombra e do outro nós temos a persona, né? Então,
isso justamente mostrando aquilo que a gente quer que os outros entendam de nós e nem sempre somos nós mesmos, né? Existe esse esquema aí que é clássico de Jung, né? Que mostra o mundo externo, né? Lá em cima, aqui em cima o mundo externo, o mundo interno embaixo, a sombra mais para o lado do mundo interno, o ego e a persona mais para o lado do mundo externo, né? A ânima e o ânimos, que seria como se fosse uma espécie também de sombra, mas não exatamente, mas toda a característica que nós temos acumulada na nossa psique sobre o lado feminino e o lado masculino, tanto dos outros como nosso, isso se a gente incluir Hillman também na teoria, né? E aqui no meio o self, que seria ao mesmo tempo o centro de tudo isso e o conjunto todo ao mesmo tempo. Então o self é o conjunto, é isso tudo e é esse centro também. Então, é interessante que a gente entenda isso para a gente perceber que temos todo esse esquema na nossa psique e podemos nos entender melhor quando a gente busca encontrar esta realidade. Aqui eu trouxe algumas ilustrações até que sim, porque a partir do nosso próprio corpo a gente já consegue ter alguns sinais, né? Até as coisas que nós adoecemos, né? Tem a ver com a nossa sombra, porque são coisas que nós retemos, né? O nosso corpo mesmo, ele é mais saudável em alguma área, menos saudável em outra, em função daquilo que nós guardamos, nós retemos. Vamos ver daqui a pouco quando a gente fala um pouco sobre os chakras ligados a isso. E nós entregamos a nossa sombra, né? Pelos nossos gestos. Essas ilustrações são tiradas daquele livro O Corpo Fala, né? De Pierre Weil, que mostra que uma pessoa diz que não quer o bolo que está sendo dado ali, né? Mas ao mesmo tempo o corpo está dizendo que sim. Né? Então é como se você achasse que é rejeitável para a sociedade ser comilão e não querer aceitar ali, não, eu tenho que ser educado e tal, mas ele mostra com o corpo que está querendo, né? Então, já é um sinal que mostra desde a nossa expressão corporal, né? Aqui tem uma representação do Yin Yang, né? E essa fala, que eu acho super importante também, agregadora, que diz o seguinte, talvez não esteja dando muito bem para vocês lerem, mas eu vou ler. Essa também foi uma descoberta de Jung. A psique humana consiste em luz e trevas, em masculino e feminino, e em incontáveis outras cisígias, né? Que é essas polaridades, né? Que coexistem num estado flutuante de tensão psíquica. A alternativa recomendada por Jung era confrontar os opostos dentro de nós mesmos, a condição sine qua non do processo de individuação. E depois ele completa, de acordo com os taoístas, Yin e Yang, luz e sombra, útil e inútil, são aspectos diferentes da totalidade. E no instante que escolhemos um lado e bloqueamos o outro, perturbamos o equilíbrio da natureza. Se queremos alcançar a totalidade e seguir o caminho da natureza, precisamos buscar o difícil processo de conter os opostos. É interessante assim que dentro dessa filosofia que Jung trouxe do taoísmo, a gente poderia tirar uma sabedoria imensa, porque, por exemplo, no momento em que a gente coloca na sombra quando a gente coloca na sombra alguma coisa, outra coisa vai para a luz. A gente está falando de sombra e persona, estava falando nesse instante, né? Outra coisa, ela é exposta para os outros. Então a gente sempre fica fazendo essa troca. E é natural que quando a gente, dentro de um processo de autoconhecimento autoterapêutico, a gente tenta resgatar uma sombra que está oculta no nosso inconsciente, também a gente joga para o inconsciente alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente se sente culpado e se martiriza por alguma coisa que a gente fez, a gente percebe que fez, foi, pediu perdão, reconheceu, pediu perdão, né? E aí o que se a gente trouxe à tona o reconhecimento de que fez alguma coisa errada, e até numa visão mais ampla, talvez perceba que a pessoa tem um defeito que está presente ali naquilo que ela fez e que precisou pedir perdão, logo em seguida então você joga o quê? A culpa para a sombra, porque são coisas que não são mais úteis para a gente, né? Então assim, a gente
continua nesse processo de yin yang, né, de troca, de colocar coisa para a luz e outra para a sombra. Então é importante que a gente entenda que existe esse caminho, essa trajetória entre nós, importante, né, de compensações e trocas. Aqui, ó, no livro que a gente falou na estante, tá dito 7 caminhos para o reconhecimento de nossas sombras, né? Eu já coloquei logo os 7 aí para. Na verdade, tinham 5, mas a gente destrinchou os 5 em 7, porque alguns não poderiam estar em um mesmo item, né? E aí está aqui. Por isso que eu coloquei adaptado, né? Então, o primeiro é a opinião dos outros. Eu vou enumerar todos e depois a gente vai falar de cada um. O segundo são as nossas projeções. O terceiro, os nossos lapsos. Quarto, nosso senso de humor, nossas identificações, nossas fantasias e nossos sonhos. Bom, a opinião dos outros é importante que a gente observe, né, com muita cautela, evidentemente, porque da mesma forma que os outros enxergam em nós aquele lado que nós não enxergamos, e é bom que a gente preste atenção naquilo que as pessoas nos acusam abertamente, principalmente se for um amigo que está querendo ajudar. Observemos isso, porque é importante ficar de olho naquilo que as pessoas falam. Por outro lado, a gente tem que lembrar que aquela coisa que os outros estão falando também pode ser projeção da pessoa. Então, é sempre ter cuidado de qual é a intenção e se o que é que a gente está projetando no outro que o outro está projetando na gente. E em determinado momento, quando isso é dito por várias pessoas, já deixa de ser o outro projetando na gente. Passa a ser realmente algo que a gente precisa ter um olhar mais observador, né, sobre nós mesmos, né? E a nossa projeção. Então, como eu disse agora nesse instante, nós projetamos para o outro, né? E isso é clássico, né? O cristianismo fala disso, porque Jesus já dizia, a gente consegue ver o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso próprio olho, né? Então, a gente, justamente porque tem uma trave para tentar se sentir, digamos assim, aceito e se sentir normal, a gente acaba vendo no outro aquilo que a gente tem para tentar se considerar uma pessoa menos ruim dentro de uma sociedade comum e que todo mundo é assim, etc. Então, nossas projeções, o que a gente projeta muito, o que a gente vê nos outros e critica muito, nós temos que ficar atentos a isso, porque pode ser algo que nós temos, né, de negativo e que vemos no outro, mas não vemos na gente. Então essa é uma lição muito importante do Evangelho, que vocês vejam, né, é uma lição psicológica, mas é também uma lição espiritual, religiosa, porque está presente no cristianismo, está presente como uma lição de crescimento espiritual, de evolução espiritual. Bom, o outro item é os nossos lapsos. A gente viu agora, né, os nossos lapsos. O que é isso? Uma pessoa se atrapalha, esquece aquela coisa do ato falho, né? Geralmente o ato falho, ele está querendo dizer alguma coisa. Os autores do livro, né, o próprio William Miller, que escreveu esses itens, esses caminhos, ele fala de um caso de uma senhora que a partir de uma certa idade resolveu ser modelo fotográfico, modelo de desfile, etc. E as outras colegas dela da mesma idade ficaram achando aquilo absurdo, como é que pode uma pessoa da idade dela sendo modelo e tal. Aí ela estava belíssima um dia fazendo a exposição da roupa que ela estava, porque ela estava sendo modelo para a idade dela. E aí a outra simplesmente disse assim, você está um excelente pinguim. Então ela chegou assim, disse assim, desculpe, eu quis dizer manequim. Então, de certa forma, ela deixou escapar o que ela estava pensando. Com certeza ela não estava querendo chamar outro de pinguim, mas pensou e deixou escapar. Então, isso é um pouco o ato falho, é o que a gente está pensando, é o nosso olhar crítico, de certa forma era um momento de inveja, talvez, que estava ali presente. Então, observar esses lapsos das coisas que a gente fala, que a gente, sem querer, comenta, para que a gente veja que se não tem ali um indício sobre a nossa sombra, algo que a gente precisa aprender sobre nós mesmos, né? Um outro ponto que parece muito estranho, mas observar o nosso senso de humor. Por exemplo, se uma pessoa conta uma piada, né, e todo mundo ri, você não ri, ou então ninguém ri e você ri.
Então é importante ver o que é que tem naquela piada ali, o que é que está ali presente naquela piada para ver se não está dizendo um pouco da nossa personalidade, né? Então é importante que a gente perceba isso, né? Ele conta até uma piada interessante de 3 padres que estavam juntos, né, conversando, e eles diziam que estavam tão íntimos, tão próximos, que cada um estava contando os seus pecados. Aí um deles disse assim: poxa, eu quero dizer a vocês que eu tenho um pecado muito sério, um pecado terrível. Eu costumo roubar os donativos que são dados para a igreja e tal. Aí todo mundo ficou espantado e tal e tal. Aí o outro padre: eu também tenho um pecado para contar. Eu estou apaixonado por uma das fiéis de lá, da nossa paróquia e tal. Aí o terceiro padre chegou e disse assim: eu tenho um defeito sério para contar também. Eu sou uma língua solta, já estou esperando nossa conversa aqui acabar, porque eu vou contar para todo mundo. Quer dizer, é uma piada, uma brincadeira que, de certa forma, faz com que a pessoa perceba um pouco assim. Ele contou essa piada para analisar, né? Que uma pessoa que normalmente sente essas coisas, o pecado, como uma coisa muito, muito enraizada na gente, como uma coisa assim, muito, digamos assim, reprimida dentro da gente. A gente tem aqueles pecados muito reprimidos, não consegue externalizar com tranquilidade. Geralmente ela vai achar aquilo estranho, absurdo, vai dar risada daquilo, meio que até para poder amenizar o que ela tem retido dentro dela, né? Então é interessante perceber isso. Mas como o item está constando como senso de humor tanto tem o para bom, para positivo, né, o alto astral, como para ruim. Então é bom que a gente observe também o que é que nos faz chorar. Talvez esse ainda seja mais forte, porque coisas que nos fazem chorar são coisas que revelam muito sobre a gente, né? Então isso é um olhar atento, e depois eu não quero nem dizer assim, a gente dá exemplos assim, né, mas não quero dizer assim o que é que pode ser, o que é que pode não ser, porque é algo que cada um vai buscar esse significado, vai tentar encontrar, fazer a leitura daquilo que ela costuma chorar, né? Ou até quando ela não chora, às vezes ela tem um bloqueio e não chora por nada, fica entalado aqui na garganta e tal, e acaba não chorando. Tem que ver se ela não está reprimindo demais e aqui não vai eclodir depois. Então, é como se ela estivesse já jogando para a sombra o próprio choro, porque não admite que o homem chore. De repente, lá atrás, os pais disseram: o homem não chora, ou então não, engula o choro e tal. Aí fica aquela coisa na nossa memória guardada, né, dos pais, né? Então, isso é importante que a gente perceba, busque, né, analisar direitinho, né, para que a gente faça uma leitura, né, da nossa realidade e descubra, né, o que a gente entende de nós mesmos. As identificações, aquelas coisas que a gente se identifica mais, que gostamos mais, né, quando a gente vê assim uma praia, uma fotografia de uma praia, já imagina logo deitado numa rede. Então, coisas assim que a gente tem que analisar e ver o que aquilo representa para a gente. Se gosta mais de trabalho, já trabalho mais assim dentro de casa, agora a gente está sendo obrigado, né? Pessoas que querem sair e tal e ficam reprimidas dentro de casa. Porque agora está sendo uma das identificações de todo mundo sair nas ruas, mas precisamos ter cuidado e se cuidar. Nossas fantasias também é muito importante. Nossas fantasias. Eu recomendo, por exemplo, um filme que eu até coloquei aqui como ilustração, que uma série, na verdade, né? Tem alguns slides aqui falando um pouco sobre tudo isso, né? Que a gente está falando, mas eu quero mostrar para vocês uma série que é essa daqui, a Annie, que já terminou agora a última temporada, né? E que essa garota era órfã e ela sofreu muito no orfanato, e ela, para poder compensar a situação muito dramática que ela viveu, ela começava a fantasiar, que era uma rainha, se veio uma coroa com folhas e tudo na cabeça dela, que ela fantasiava uma vida fantástica, maravilhosa. Então, de certa forma, isso é uma forma de que às vezes assim é inconsciente. No caso dela era inconsciente. E a gente não fantasia somente durante a infância, nós fantasiamos em todas as idades. Aqui é só para mostrar para vocês, né, aquilo que eu falei, né?
o que a gente ri e o que a gente chora, é importante, né? E aí eu trouxe até uma foto do próprio Dalai Lama. Tem essa frase aqui de William Miller, não está dando para ler direito, mas ela diz o seguinte: tenho a certeza de que você vai ser um fantástico pinguim, aquilo que eu disse para vocês, né? É claro que Anne queria dizer manequim, mas como não tinha percebido exatamente o quanto criticava a decisão de Chris, ela ou sua sombra, né, disse pinguim. Aquilo que eu falei nesse instante para vocês. Eu trouxe aqui também uma coisa que é típico da psicologia, né, muito utilizado, que é chamada janela de Johari. Essa janela de Johari, ela mostra 4 quadros diferentes. Aqui esse vermelho, né, que é a chamada área cega, né, o eu desconhecido, né, uma área que nem nós conhecemos, nem os outros conhecem, que é a completa sombra mesmo, né, a área desconhecida da gente, mas que os outros conhecem, né, a área que os outros, aliás, a área que os outros conhecem, aqui nós não conhecemos, aqui é a área que é aberta, né, que eu conheço e que os outros conhecem, que é o consciente em si, né, aqui os outros desconhecem e nós desconhecemos, então é uma área totalmente desconhecida, essa daqui da sombra, e a área oculta, né, secreta, que eu reconheço, mas os outros não conhecem. Então, nós temos essas janelas, e essas janelas podem ter diferentes formatos, né? Pode ser assim, quando a parte que é conhecida, né, que é mais ampliada, então é uma pessoa mais pública, né? Aqui mostrando já uma ilustração em 3D das pessoas olhando através dessa janela. Então, a depender de como nós temos a nossa sombra mais oculta das pessoas, ou como as pessoas enxergam a gente tentando ouvir os outros, a gente acaba abrindo mais essas janelas para as partes que os outros veem e que a gente não vê. Então, isso é muito interessante de enxergar, certo? Bom, essa outra frase de Robert Bly também é muito interessante. Entrar na nossa sombra é uma experiência muito pessoal e constituirá para cada pessoa uma experiência diferente. Cada um de nós deve seguir o seu próprio método para entrar na sombra e conhecê-la. Além de a gente ter que seguir métodos diferentes, cada um de nós, é importante a gente saber que a gente não tem só uma sombra. Isso é importante. Não temos uma sombra só, temos várias, em vários aspectos, em várias situações da vida. Não podemos tratar todas de uma vez. O mecanismo que faz a gente ter a sombra em si, que faz com que exista a sombra, é o mesmo mecanismo que ocorre na reencarnação. Aí já entra o lado espiritual, né, que a gente precisa levar em conta. A gente esquece do passado porque se a gente fez algo muito grave em outra encarnação, a gente precisa ter reflexos daquilo que a gente viveu na outra encarnação e aprender, estudar aquilo no nosso eu mais profundo, vivenciando coisas parecidas, né? Em outras palavras, vamos supor que na outra encarnação nós não valorizamos a vida, né? E até fizemos atrocidades e tal, e até morremos muito cedo, e vemos aqui e temos um problema de saúde sério, e aí passamos a valorizar a vida nessa encarnação. A gente esquece que na outra vida passou por essa situação, porque vai ser muito difícil carregar esse fardo. Da mesma forma, na mesma existência, coisas que acontecem na gente que não dá para a gente trabalhar de uma vez, a gente precisa trabalhar aos poucos. Então, muitas vezes, uma sombra é trabalhada de cada vez, ou algumas sombras são trabalhadas de cada vez. A gente falou nesse instante que existe a nigredo, a albedo. O que é a albedo que vem logo depois da sombra? É depois de a gente reconhecer que existe a sombra, a gente purificar aquilo, a gente se livrar daquele fardo. E se livrar de vários fardos ao mesmo tempo é complicado. Então, tem até um livro que vai servir de subsídio para a próxima palestra, já que a gente pretende fazer cada subdivisão da Opus Alquímica como uma palestra separada. A próxima é A Alma Precisa de Tempo. Então, a alma precisa de tempo, e esse processo de purificação da sombra, de tentar trazer a sombra para a luz, é um processo que leva tempo, é um processo que precisa ser feito com calma, para que não sobre nenhuma ponta, nenhuma raiz que não foi trabalhada muito bem. Então, é importante que a gente perceba isso e entenda que temos que
aprofundar, né, essa questão dentro de nós para descobrir o que é que vai realmente fazer com que a nossa sombra se cure, né? O último item que a gente tem naquela relação é dos sonhos. Então, não poderia faltar, né, numa psicologia junguiana, a ideia de que nos sonhos a gente tem muita informação sobre a sombra, né? E a gente consegue, talvez, até numa interpretação de sonhos, fazer uma descoberta que levaria muitos anos, muito mais anos do que o normal, para descobrir né, o que precisa ser trabalhado na gente. Existem várias outras alusões também, que não são dentro da psicoterapia, mas entrando no âmbito psicológico. Os oráculos, como por exemplo o tarô, ajuda a gente, né? A sombra vai aparecer no arcano 15, né? Que é da sombra, e a gente vai perceber também, por exemplo, no nosso mapa astral, quando a gente vai ver o fundo do céu ou o descendente, e também analisar especificamente onde se situa o Saturno, o planeta Saturno, que é associado à sombra, ao elemento chumbo, etc. Então, é onde estão as nossas restrições, as nossas limitações que precisam ser trabalhadas, né? Esta outra frase aqui é muito interessante. Algo que ocultávamos nos enfraquecia até que percebemos que este algo éramos nós mesmos. Então, você veja que a gente oculta em nós, dentro de nós, aquilo que precisa ser trabalhado para que a gente possa fazer aos poucos. O problema é quando a gente ainda não tem coragem suficiente para enfrentar. E aí precisamos desenvolver essa coragem. E com certeza, quando nós temos na nossa psique uma estrutura tão muito bem planejada, tão muito bem feita, que esta sombra aparece quando realmente nós precisamos que ela apareça para ser trabalhada. Tanto que Jung diz uma coisa muito interessante, ele evita dizer para os seus pacientes a sombra dele. Ele não chega para o paciente e diz assim, sua sombra é isso, isso e isso, você precisa trabalhar isso, isso e aquilo. Aí ele vai dizer, não, de jeito nenhum. Se algum terapeuta disser para o outro de cara logo assim que a sombra dele é isso, é aquilo, ele pode reagir ou até na hora lá, humildemente na frente do terapeuta dizer que é isso mesmo, e em casa dizer, não, eu vou trocar de terapeuta porque ele não está sabendo. Porque a gente rejeita tanto isto em nós que é possível que a gente não admita. Outra coisa é quando um casal, um cônjuge descobre a sombra do outro, do outro, né, do casal, ele sair revelando isso, falando, não é esse o caminho, de forma alguma, porque aí vai criar uma briga e aí que não vai conseguir resolver a questão mesmo. Então, é preciso que a estratégia do terapeuta é a de fazer com que a própria pessoa perceba isso, né? Descubra isso dentro dela. Então, isso é o caminho para poder fazer realmente um trabalho de cura da sombra, né? Eu trouxe aqui uma ilustração até para mostrar essa questão aqui uma ilustração do tarô que eu gosto muito, que é o tarô de Witch, né? Que é mostrando a sombra, né? A ilustração tanto que nos tarôs, de um modo geral, essa carta é a carta chamada do diabo, né? E aí, nessa carta, ele prefere botar a sombra, porque realmente é o que representa, né? Numa linguagem de psicologia junguiana. E aqui, as cartas nem aqui mostrando o que a gente precisa ter cuidado e trabalhar como restrição na nossa vida. Essa outra frase, que eu acho muito interessante também, que é tirada do léxico junguiano, né? Que pega cada palavra e destrincha dentro da filosofia junguiana, um livro muito interessante, por sinal, Léxico dos Conceitos Junguianos Fundamentais, que é de Helmut Hark, é um autor também pós-junguiano. Ele diz, a conscientização da sombra não é uma tarefa importante, apenas na fase inicial da psicoterapia analítica, mas mais que isso, é uma tarefa para toda a vida. Em outras palavras, o que ele está dizendo é assim, se uma pessoa se ilude achando que ela descobriu a sombra, vai purificar a sombra, vai se conscientizar e depois se iluminar essa sombra, trazer ela para a luz, transformando o chumbo em ouro, ela não se torna já um Deus, um Cristo, redivivo, não. Ela, na verdade, ela conseguiu trabalhar uma sombra. São muitas. E a gente, enquanto está trabalhando para a cura de uma sombra, outras estão aparecendo, porque, como eu disse, a alma precisa de tempo.
ela não desperta para todas as sombras de uma vez, porque é possível isso acontecer, mas isso quando acontece não é muito saudável, não. Acaba a pessoa enlouquecendo, né? E diante de tantas coisas que não consegue sustentar. Aqui, ó, mostrando nos contos de fadas, como as irmãs acabam sendo né, aqui em Cinderela, né, acabam sendo uma representação da sombra nos contos. Aqui um personagem conhecido de todos, que é o Homem-Aranha, e tinha ele tinha ficava preto aí nessa hora quando tinha o Venom, né, que é o personagem que tomava conta dele e fazia não só ele ficar na cor preta, como também ter atitudes não muito aceitáveis, né? Quem viu o Homem-Aranha 3 sabe o que eu estou falando. Jung fala uma coisa bem interessante sobre isso, que ele diz: os temas que servem como base para transferência são inicialmente de aspecto obscuro, mesmo que se faça o maior esforço para pintá-los de branco. Pois o campo do trabalho é a sombra negra. Todos nós trazemos conosco essa sombra, isto é, o aspecto inferior e, portanto, oculto da personalidade. Reconhecê-la vem naturalmente junto com o perigo de sucumbir à sombra. Então, esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. O inconsciente de uma pessoa se projeta sobre outra pessoa. Aquilo que alguém não vê em si mesmo passa a censurar no outro. Tudo isso que a gente falou. Aqui mais alguns exemplos, né, nos contos de fadas, né, aqui que até mostrando a madrasta malva, a bruxa, né, olhando para o espelho e perguntando, quer dizer, na verdade ela tinha inveja de Branca de Neve e olhava para o espelho, perguntava quem era a mais bela, e o fato de ela não ser a mais bela deixava ela, né, então, de certa forma, isso aí, tipo, mostrando que ela tinha que resolver esse problema dentro da cabeça dela, e de certa forma estava ali mostrando, né, a realidade estava sendo mostrada e ela não aceitando de forma alguma e tinha que fazer algum jeito para resolver. As florestas negras das histórias de contos de fadas, né, elas têm esse simbolismo, né? Geralmente quando a pessoa vai para um momento, né, de fuga ou de alguma situação não muito boa, vai para uma floresta e acaba sendo uma floresta negra. Quando a gente fala do cristianismo e a sombra, existe uma coisa bem interessante que o livro fala, que sobre o lado de Jesus que nasceu como Cristo e sem os pecados que nós temos, né? E veio para a remissão dos nossos pecados, né? Então existe um conceito de Jesus sem a mácula do pecado do mundo. E o que significa o fato de Cristo ser sine macula peccati mundi, né? Em latim, sem a mácula do pecado do mundo? É dizer que ele estava aqui para trazer a luz e justamente tentar fazer as pessoas reconhecerem aquilo que todo mundo chama de o lado ruim que temos dentro de nós, né? Que no cristianismo tem um nome específico, que eu falei nesse instante, mas que é preciso ser trabalhado como algo que precisa se iluminar. E Jesus buscou ensinamentos que nos ajudariam a isso. Ele próprio foi tentado por essa sombra, né? E essa sombra, nos textos, está constando que ele afasta-te de mim, né? Mas eu já falei em uma palestra uma vez que o significado de afasta-te de mim não é libertar-se para distanciar aquele mal, né? Na verdade, o que Jesus falava era vade retrum, e vade retrum quer dizer vai atrás, ou seja, segue-me. E seguir com a sombra é fazer ela trabalhar, ser trabalhada, não abandoná-la, não rejeitá-la, né? Porque rejeitando a sombra, a gente não vai trabalhar ela nunca. A gente vai sempre dividir o mal de um lado e o bem do outro, e não vai saber como processá-los dentro de nós para poder termos um bom discernimento entre o bem e o mal. Por isso tem essa passagem de Mateus, capítulo 5, versículo de 39 a 44. Não resistais ao perverso ou ao mal. Está aqui o perverso porque eu peguei da Bíblia King James, que é uma Bíblia mais fiel, assim, que é uma que não está vinculada a nenhuma religião. E aí ele diz, não resistais ao perverso, amai
os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então repare que ele está indo além de qualquer pensamento que poderia parecer de que você precisaria resistir ao mal. Não, você tem que ir de encontro a ele e amar, né? Inclusive esse mal, que muitas vezes não é o mal externo a você. A gente coloca como externo a gente porque a gente rejeita e a gente não aceita, a gente fica com a autoindulgência achando que a gente não tem. A gente precisa trabalhar ele com carinho, né? O segredo da mudança não é ficar brigando com o antigo que habita em você, e sim focar na construção do novo que ocupará esse lugar, né? Então, trabalhar isso em nós é fundamental. Se o conflito da sombra fosse claramente consciente em todas as suas partes, naturalmente nunca surgiriam a partir dele sintomas neuróticos, né? Este só surge quando a pessoa não consegue enxergar o outro lado de seu ser e a urgência de seus problemas. Então, quanto mais a gente rechaça aquele mal, aquele problema que a gente tem, causa danos para a gente. Danos que podem ser, por um momento, neuróticos, ou seja, a gente percebe, né, ainda estão conscientes, ou psicóticos, quando a gente nem percebe. A sombra é tão profunda que vira uma esquizofrenia. A gente vive em outro mundo que não é o real, porque o real, ele virou uma sombra para nós. A gente vai viver um mundo fictício, né? O obscuro também pertence à minha totalidade, e ao tornar-me consciente a respeito de minha sombra, obtenho novamente a lembrança de que sou um ser humano, como todos os outros. Então, é interessante que a gente tenha essa visão mais ampla, para que a gente possa reconhecer, né, onde estão as nossas falhas, né, e que precisam ser trabalhadas, né? Um personagem muito, digamos assim, característico de tudo isso que nós estamos falando é o da literatura, o chamado Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Esse personagem mostra muito bem, é o lado negro da pessoa que aparece ali, eclode de alguma forma, né? Então, a fascinação que a gente acaba tendo por esses personagens, né, mostram, assim, que a gente se identifica com isso porque a gente tem isso nessa realidade, né? Autores que escreveram nesse livro, né, O Encontro da Sombra, eles também destacam exemplos muito interessantes de pessoas que ajudaram a partir de uma realidade que foi trabalhando a sua própria sombra. Tem a presença tem um personagem que eles falam, um autor, que é chamado Bill Wilson. Bill Wilson foi o cara simplesmente que criou o AAA, né, Associação dos Alcoólatras Anônimos. Na verdade, começou como só AA, né? Alcoólatras Anônimos. E ele era alcoólatra, e depois que ele conseguiu superar aquilo, ele usou aquela experiência que ele tinha, né? Ou seja, a sombra dele foi para a luz, ele conseguiu trazer aquilo como um benefício para os outros, né? Contam-se histórias várias. Outro exemplo que eles falam é de um japonês chamado Toyohiko Kagawa. Ele fala que ele foi preso político algumas vezes, foi preso durante a guerra, né, e tal, e ele, nesse período que ele estava preso, ele tinha a tabela periódica toda de cor na cabeça. Ele aí começou a criar alguns mecanismos de memorização da tabela periódica, e por conta desse mecanismo, o Japão adotou, né, esse mecanismo de lembrar da tabela periódica. Aqui foi o Bill Wilson que eu falei nesse instante, né? E aqui é o Toyohiko Kagawa. E outro famosíssimo é o Albert Schweitzer. Conta a história de que ele tinha um piano, né, que ele usava nos trabalhos dele, né, sociais e tal, tocando para a população, para o público. Ele, na África, o piano dele foi atacado por formigas. Veja que coisa. Formigas gigantes que comeram parte do piano, não chegaram a danificar totalmente, mas ele ficou sem saber o que fazer. Aí o que ele fez? Ele cobriu de cobre, né? E depois que ele cobriu de cobre, deu um banho de cobre, essa experiência, inicialmente sombria, dessa vivência de situação ruim, acabou fazendo com que se descobrisse uma forma de proteger o piano
e daí em diante todos começaram a utilizar esse caminho para fazer essa proteção. Então, de experiências que são negativas na nossa existência, a gente consegue trazer à tona, tanto transformando a gente mesmo como os outros, né? Não gostamos de olhar para o lado da sombra de nós mesmos. Portanto, há muitas pessoas na nossa sociedade civilizadas que perderam de todo suas sombras. E perder as sombras é negativo, é ruim, né? Aqui a gente tem essa outra fala bem interessante. Vivemos numa época em que nos surge a percepção de que o povo que vive do outro lado da montanha não é composto unicamente por demônios ruivos responsáveis por todo o mal que existe no nosso lado da montanha. Então repare que a gente fica com aquela ideia, né, que do outro lado da montanha vai ter alguma coisa ruim, alguma coisa. Então, esperando alguma coisa, porque a gente alimenta, né, um pouco. Então, é um pouco dessa projeção que a gente pensa que está do lado de fora e está dentro, principalmente quando a gente é pessimista ou tem algumas ideias não muito positivas para a vida, né? Então é importante que a gente perceba que precisamos dar o braço às nossas realidades. E aí é que a gente entra já perto já de fechar o tempo, para começar algumas perguntas que queiram, ao que seria a cura da sombra. E a cura da sombra é o título de um dos textos do livro, que é justamente de James Hillman, A Cura da Sombra, o nome do texto do livro, do texto de Hillman, que de certa forma atua, né, foca exatamente no que é a forma para se fazer, processar a cura da sombra. E ele diz que o primeiro passo essencial para a redenção da sombra é a capacidade de trazê-la conosco, né? Mas esse trazer conosco e cuidar não pode ter um desenvolvimento programático que faça aquela qualidade inferior se sujeitar aos objetivos do ego, pois isso não seria amor. Então ele diz que o primeiro passo para a cura da sombra é o amor. O que amor? Amor por si mesmo. É tentar encontrar esse amor a si próprio, amar a si mesmo para que possamos amar os outros. Então, e amar a si mesmo é perceber que aquilo que tem errado dentro da gente não somos nós. Nós estamos fazendo algo errado e podemos até estar reincidindo em algo errado, mas aquilo não somos nós. Nós não precisamos nos identificar com isso. Nós precisamos só entender que estamos fazendo e estamos reconhecendo que não é correto e podemos mudar, né? Então, ele diz que a cura da sombra é, por um lado, uma questão moral, porque vai envolver a moral, né? Por outro lado, a cura da sombra é uma questão de amor, porque temos que perceber que existe um caminho, né, de auto-reconhecimento, de autoindulgência, né? Existe até um paradoxo que ele fala de que a gente, ao mesmo tempo, considera que Deus é amor e, por isso, ele tem justiça para conosco, ele é justo, então a gente paga pelas coisas que a gente faz que não são corretas, mas, ao mesmo tempo, ele é misericórdia. Veja que paradoxo. Como é que concilia, né? É porque é preciso fazer um meio termo de tudo isso, né? E da mesma forma que é preciso haver o meio termo do yin yang, o meio termo do budismo que fala do caminho do meio. Esse meio termo é um meio termo de conciliar muito bem a justiça divina, de compreender que o que a gente faz é realmente errado, algumas coisas são erradas, mas também ter a misericórdia, a paixão, o amor que a gente deverá ter com os outros, ter conosco mesmo, percebendo que aquilo ali precisa ser trabalhado e precisamos corrigir, modificar, transformar e mudar esse quadro, né? Até onde poderia o nosso amor estender-se às partes quebradas e arruinadas de nós mesmos, às nossas partes repulsivas e perversas? É isso que Hillman pergunta, né? Tem até no livro tem uma frase belíssima de Antônio Machado, um poema, né, que ele diz o seguinte: essa noite sonhei, doce ilusão, que havia abelha em meu coração, a transformar em mel o que errei. Olha que bonito, quer dizer, ele dizendo assim, que seria uma ilusão, mas que, de certa forma, é o que a gente espera, né, que aconteça para que a gente possa
ter menos peso diante daquilo que seria a sombra, que seria negativo para a nossa vida. Tem aqui, por último, um slide que é de Jack Cornfield, que é já de um livro, O Caminho do Coração, né? Um Caminho com o Coração, que ele diz assim: Buda recomendou o cultivo da percepção consciente em 4 aspectos fundamentais da vida. Essa mesma percepção que vai fazer a gente acordar em relação à sombra, né? Então, o corpo e os sentidos, acordar para ser atento, né? É a base, inclusive, da meditação do mindfulness. Então, se ao mesmo tempo a gente precisa de amar a si próprio, o próprio Hillman diz que isso não é suficiente. É importante que a gente tenha mais do que isso. A gente sabe porque que amar a si próximo é um caminho para essa trajetória, né? E trabalhar com o corpo e os sentidos para encontrar as coisas que estão sendo retidas ali, buscar atenção para o coração e os sentimentos, para a mente e os pensamentos, e por último, para os princípios que governam a vida. Em outras palavras, ele está falando do corpo físico, dos corpos emocionais, mentais, da alma e tal. Então, esses níveis mais profundos. E, curiosamente, quando se fala em terapia de arte, ou arte-terapia para utilizar no processo de cura da sombra, se encontra através da arte muitos desses elementos, porque já transcendeu a tudo isso, porque quando a gente usa arte, a gente já está no chakra laríngeo, que é o chakra da criatividade. É aquele chakra que é da criatividade, é o chakra da purificação. Já passamos pelo físico, pelo emocional, pelos pensamentos, o coração como um órgão também de reflexão, porque nós temos uma pequena parcela do chakra de pensamento, né? Uma parte amarela dentro do chakra cardíaco, né? que corresponde ao pensamento também, né? E a partir daqui a gente já tem a purificação e a criatividade para exercer as coisas. Então, o caminho da criatividade ajuda a gente, mesmo estando no fundo do poço, a pessoa não consegue aprender nada verbal, nenhum psicoterapeuta ajuda ele começa a trabalhar a criatividade dele, utiliza arte, utiliza mandalas, utiliza uma série de coisas, e aos pouquinhos esse chakra vai se desenvolvendo, porque esse chakra é da comunicação, é esse chakra que é utilizado para ouvir e para falar, esse que eu estou usando agora para falar para vocês. Então, é esse que é o chakra da psicoterapia, porque é um momento que você purifica essas energias que vêm de baixo e que precisa trabalhar para que, quando ela chegue no frontal e no coronário, ela já chegue com essa purificação necessária, que é um salto qualitativo enorme depois que sai daqui, né? Então, é esse processo por isso que o terapeuta trabalha no verbal, ele quer que a pessoa fale, que a pessoa expurgue, que a pessoa libere as coisas que ela tem para dizer, né? Faça uma catarse falando as coisas que ela vive. E quantas pessoas não conseguem minimizar muito a sua sombra, tentando ter um amigo para falar alguma coisa, trocar ideias sobre isso, né? Então, é um caminho muito bom, muito útil esse de trocar ideias com um amigo, e às vezes até em grupo. Eu trouxe aqui só mais uma vez a ilustração para vocês entenderem que faz parte de um conjunto, né? Marco, Eu falei há pouco. Marco, permite interromper um minuto, é que nós temos 30 segundos para que a conexão caia, tá? Então, só avisando as pessoas que nós voltaremos, mas em seguida já vai desconectar. Mas pode prosseguir, Marcos. Desculpa. Ok. Então, cortando, a gente volta de onde a gente parou. Então, aqui a gente está vendo, né, a sequência: Nigredo, Albedo, Citrinitas e Rubedo. Ok, pessoal, obrigado a todos aqui que estão retornando. Somente aguardar o Marcos surgir aqui. Já o colocamos novamente. Aqui. Pronto, voltei. Não, Marcos. Desculpe, mas estava demorando para aparecer. Não sei se demorou para reiniciar também. Não. Na realidade, é o processo de salvar a live no IGTV. Ah, certo. Então, como eu estava dizendo, né? Já voltaram todos? Tem 18 pessoas.
tínhamos Então, 34, as pessoas estão retornando. certo. Então, o que eu estava dizendo é justamente que essa palestra segue uma sequência, depois da que nós fizemos sobre a Opus Alquímica, que é o Nigredo, que é o que a gente está trabalhando, né, a sombra, com a associação do elemento Terra, o planeta Saturno, a Albedo, que tem a ver, né, com o elemento água e emoções, etc., o planeta Lua, o Citrinitas, que tem a ver com o elemento ar, pensamento, despertar da consciência, etc., associada ao planeta Mercúrio, e a Rubedo, que é associado ao elemento fogo e ao Sol. Então, nós trabalhamos nesse momento um primeiro estágio, que talvez seja o mais difícil de se resolver, que é esse estágio de trabalhar com essa zona sombria que nós trazemos dentro da gente e que precisa ser trabalhada. E então eu pretendo depois fazer uma palestra para cada um desses estágios, para a gente aprofundar um pouco mais e entender esse caminho, essa trajetória que a gente tem, né, para cumprir. Excelente. E aí, de certa forma, a gente teria guardado isso como algo gravado e que poderia ser depois assistido num conjunto, né, destrinchando mais. Trouxe aqui para finalizar uma sequência de livros que trazem essas informações, né? Esse aqui é o que eu disse, né, desde o começo, ao encontro da sombra, né? Um dos livros de Jung que trata sobre a sombra, junto com outros arquétipos importantes, que é o Aion, né, que é das obras completas, né, o volume 9, tomo 2, né? O volume 9, tomo 1, também fala um pouco que é os arquétipos do inconsciente coletivo. Neste livro ele tem um capítulo sobre a sombra, não é muito grande o capítulo, mas ele diz o que precisa dizer. Evidentemente, muita coisa ele foi colhendo depois, esse livro ainda não tem tudo que ele já sabia, que a psicologia junguiana depois desenvolveu, porque foi se desenvolvendo a partir de outras obras. Eu trouxe esse livro também, que é o volume 16, né, tomo 2, que tem um capítulo que é sobre a abreação. Eu não falei sobre a abreação, mas naquele momento que eu falei para vocês sobre o que nos faz chorar, esse abreação tem muito a ver com isso, porque a abreação nada mais é do que coisas que alguém fala, é um estopim para que a pessoa fique mal ou que não se sinta bem, lembra de alguma coisa, conecta, às vezes nem lembra de nada, mas já fala em uma palavra, já cria um bloqueio, cria uma tristeza, e às vezes um medo profundo que você, quando enfrenta, ele cria uma dor tremenda ao enfrentar. Então, a aberração é essa dor profunda que surge a partir de algo que você, né, ao enfrentar, não consegue processar emocionalmente muito bem. Então, isso está muito ligado à sombra e, algumas vezes, o caminho é enfrentar mesmo, né? Outras vezes, enfrentar com cautela, com cuidado, dependendo de como aquilo vai se processar no psicológico da pessoa. Este livro que a editora Vozes publicou mais recentemente é um livro fino, né, que fala que é sobre os sentimentos e a sombra. São dois artigos de Jung, um sobre sentimento e outro sobre a sombra, e o da sombra é bem interessante, que tem perguntas e respostas, etc. Este livro eu gosto muito dele, né, que é As Práticas Criativas de Arte e Terapia como Intervenção na Depressão, de Cristina Pinto Lopes. Este livro fala muito da sombra e de como se pode trabalhar, porque, por exemplo, pessoas autistas ou pessoas com problemas neurológicos que não conseguem, talvez, revelar a sombra de uma maneira verbal, ou trabalhar muito de uma maneira convencional, a arte ajuda muito, porque a arte é uma linguagem que passa direto, né? Não precisa processar muito pela razão, pelo pensamento, então acaba conseguindo se fazer leituras muito profundas. Este outro aqui, que é A Alma Precisa de Tempo, de Verena Castro. Esse livro é muito bom também, porque vai
para o passo seguinte, né, de como trabalhar depois a sombra uma vez reconhecida, uma vez admitida e aceita, né. Este livro é da coleção Edgar Cayce, de um autor que é da linha da escola de Edgar Cayce, que é especificamente um dos livros que deu origem ao nome da palestra, O Crescimento através da Crise Pessoal. Então, o título principal é A Cura da Sombra, e o crescimento através da crise pessoal é o subtítulo, porque nesse livro a gente encontra uma importante colocação do autor, é que, por exemplo, como Edgar Cayce trabalhava com encarnações, ele conseguia perceber como essa sombra se passava através de uma encarnação para outra, coisa que depois Brian Weiss conseguiu também, vários autores que trabalhavam com regressões de memória também conseguiram, né, perceber como essas coisas se davam de uma encarnação para outra. Às vezes, numa encarnação, uma pessoa viveu numa cultura como a japonesa, por exemplo, em que os antepassados eram muito valorizados, ou então era uma pessoa que vivia muito sobre o sustento dos pais, etc. E aí, quando nessa encarnação, continua sendo uma pessoa de difícil libertação, que ficam muito presas, né? Claro que não estou querendo dizer o afeto aos pais, que isso existe e é importante, que tem que ser desenvolvido, mas as pessoas que ficam dependentes muito tempo do emocional com os pais e tudo, aí tem aquela questão do arquétipo materno, e às vezes vem de uma outra encarnação, e isso pode ser detectado, percebido pelas terapias de regressão, né? E trabalhar isso, fazer uma catarse, encontrar onde que surgiu essa questão numa outra encarnação, é fundamental. Então, nesse livro, O Crescimento através da Crise, ele mostra que nós podemos trabalhar tanto nessa existência como nas outras e buscar esses caminhos espirituais que nos ajudam a uma compreensão mais profunda, né, da realidade. E os 3 últimos aqui são os livros Os Espelhos do Self. Esse livro também é de vários artigos, e que um deles alguns sobre a sombra, mas as várias imagens arquetípicas aparecem aí, a persona, a sombra, o animas, o ânimo, o puer, o senex, que é o arquétipo da pessoa que quer fazer, como se fosse jovem, fazer coisas que não são mais da idade, ou então o senex, que desde jovem já se sente velho e adiante. Então tudo isso está relacionado à sombra também, porque são coisas que a gente não consegue, estão no inconsciente, a gente não consegue processar. É importante dizer também, gente, que nem tudo que está no inconsciente é sombrio. Nós temos coisas belíssimas que são colocadas no nosso inconsciente e que precisam vir à tona e trabalhar, né? E, afinal de contas, se a gente entender por uma visão espiritual, a gente vai saber que aquilo que está no nosso inconsciente são aquelas coisas que estão nos nossos corpos mais sutis e que a gente não consegue ainda ter contato consciente mais profundo. E por último, esses 2 livros que eu também achei muito importante, porque esse aqui é Psicanálise Junguiana. Apesar de o título parecer paradoxal, porque a psicanálise é mais a versão freudiana, né, da psicoterapia, mas esse livro ele traz a visão atual, contemporânea, de como se está trabalhando hoje, né, a psicologia junguiana, e vários autores mostrando, né, as suas formas de trabalhar, e aparece muito a sombra, né, nos trabalhos dos autores, porque é uma das coisas que praticamente não se questiona muito. Até se questiona sobre ânimos e ânima. Alguns autores, como o Hillman, diz que o ânimos não é só da mulher e o ânima do homem, mas está presente nos dois, e isso acaba sendo uma modificação do pensamento junguiano mais atual, mas aqui a sombra, ela quase pouca coisa foi alterada em relação ao que se fala desde que se falava por Jung. E por último aqui, O Espectro da Consciência. Este livro tem um dos capítulos, né, que é de Ken Wilber, no livro O Encontro da Sombra, mas eu aconselho quem quiser entender mais de psicologia transpessoal,
o espectro da consciência vai mostrar justamente essa graduação daquilo que é mais sombrio e desconhecido e as coisas que são mais externas e compreendidas pelo homem. Então, gente, era isso que eu tinha a dizer e talvez se tiver alguma questão que dê tempo ainda da gente colocar aqui, não sei se você acha Marcos, que daria para... temos já 11 minutos consumidos. Você talvez, a Veiga Patti, né, que é o nome aqui do Instagram da pessoa, colocou: podemos nos tornar a sombra dos nossos acúmulos? Ela pergunta. Se podemos nos tornar a sombra dos nossos acúmulos? Exato. Não entendi muito assim, porque, na verdade, a sombra, ela já é um acúmulo de coisas que nos vêm, né, e a gente não consegue aceitar em nós, né? Agora, se esses acúmulos são teria que saber que acúmulos são esses, né? São acúmulos, geralmente a sombra é de acúmulos negativos, né? De coisas que a gente não aceita como reais, como verdadeiras em nós, né? E isso atrapalha porque a gente acaba não elaborando, não trabalhando, Sim. né? Não sei se era Ela isso, não, mais ou menos. deixa eu ver, ela não complementou aqui, mas, bom, então, talvez ela. Estou vendo aqui Camila, minha aluna, está aqui também, ex-aluna Uhum. de arquitetura, Tá. tentando de TFG. Ana Teixeira pergunta aqui se a palestra vai ficar gravada só 24 horas. Não, Ana, vai ficar gravada continuamente. Tá no IGTV, tá gravado aí. Então, Marcos, na realidade nós mantivemos os comentários desativados por um período, porque você estava projetando os gráficos, senão dificultaria a visualização. Certo. Então, mas nós tivemos só. Bom, e agora o Roberto Luiz, ele colocou aqui: as diversas encarnações servem para isso? Aliás, é uma Então, afirmação. excelente Sim, isso. pergunta. Se, afirmação, né? Se sendo afirmação é isso, ele está colocando que serve, né? E realmente a gente, de certa maneira, precisa de tempo na nossa existência para trabalhar com essas sombras da gente. Imagine quando se trata de acúmulos de outras encarnações, né? Talvez tenha sido até essa pergunta, né? Se de outras encarnações a gente guarda coisas que vão ficando, mas que a gente pode ir trabalhando, né? Quanto mais a gente puder trabalhar nessa existência, melhor, porque a gente não deixa para outros, né? E a gente vai conseguindo um ganho e aproveitar muito melhor a encarnação, a nossa encarnação atual, né? Existe um mecanismo que os hindus chamam de skandhas, que são mais ou menos o seguinte: nós costumamos lembrar mais das coisas que fizemos que são positivas do que as negativas. E isso é muito útil para a gente, porque de uma encarnação para outra, lembrar das coisas positivas é sempre acumular experiências boas, né? Ter as experiências negativas e a gente tirar um proveito positivo dessa experiência, a gente guarda nos nossos escândalos. Não que a gente não perca, que a gente perca alguma coisa que foi negativa, não perde, mas elas não ficam tão ativas na nossa memória. Então, de certa forma, os hindus já estavam falando da existência da sombra naquele tempo, porque a gente, de certa forma, esconde as coisas ruins. Agora, o problema é quando a gente esconde as coisas ruins, até as coisas que estão acontecendo agora, que são ruins e que a gente precisaria trabalhar, né? Esconder as coisas ruins para a gente não se maldizer é muito importante, porque abrir assim um leque de tudo que nós temos de ruim, né? Olhar no espelho e enxergar somente as coisas ruins é algo deprimente, algo depressivo, que faz as pessoas ficarem em depressão, né? Então, por isso que nós olhamos no espelho e vemos de forma indulgente, nós vemos as coisas boas, né? Geralmente claro que a gente tem aquela coisa, né, da vaidade, que diz assim: isso aqui está precisando melhorar, isso aqui e tal. Isso é óbvio, mas eu, quando me refiro a olhar no espelho, é metaforicamente. A gente, quando olha para o nosso eu interno, a gente acaba sendo indulgente conosco mesmo. Fulano disse que eu sou assim, eu sou assado, mas eu não sou, não. Isso, às vezes, é dito da boca para fora. A própria pessoa diz da boca para fora isso.
porque ela sabe no íntimo dela que aquilo tem um certo respaldo, aquilo que está sendo falado. E aí é muito comum que ela, para os outros, ela continue dizendo que aquilo é mentira, e para ela, dentro, saiba que é. O pior é ela saber e deixar como está. Ela precisa só trabalhar depois isso e ver assim, realmente, se eu estou constatando que isso não é bom, é importante que eu trabalhe isso, que eu melhore, que eu modifique. Isso vale para todo mundo. Se alguém está dizendo assim, ah, fulano é assim, eu sei que meu marido é assim, eu sei que minha mulher é assim, é a projeção. É a gente projetando porque o outro é assim, mas nós também somos assim. Não adianta ficar dizendo que é outro que é assim mais do que eu, não sei o quê, não. Todo mundo tem esse mecanismo. Todo mundo tem. E precisamos ter esse olhar para dentro de nós e sabermos enxergar isso em nós para que isso possa ser trabalhado. Né? E esse é o processo de cura, exatamente olhar, reconhecer as coisas ruins sem ficar em depressão, entendendo que aquilo ali pode ser trabalhado, aquilo vai ter um estágio melhor no futuro, com certeza não é passageiro, e não é nem não precisa nem, com certeza é passageiro, e não precisa nem recorrer à visão espiritualista que diz assim, que mesmo que estejamos na pior das condições, nós somos espírito, e sendo espírito, sempre estamos no caminho da luz, no processo de crescimento. Não, mesmo na Terra, a nossa existência terrestre, estamos aqui para trabalhar na Terra e resolver as questões que estamos vivenciando aqui na Terra. E essas coisas que nós estamos vivenciando aqui na Terra têm um estágio definido para passar para outro estágio, e outro estágio, e outro estágio. E a Nigredo, ou a sombra, é um estágio que é dos mais difíceis, mas que deve ser processado, deve ser trabalhado. Aliás, está sendo projetado, está acontecendo uma sombra coletiva nesse momento aí, né? A nossa sombra coletiva do Covid-19 está ajudando a gente a esclarecer, abrir um monte de coisa, perceber como a gente não era, digamos assim, afetuoso com as pessoas, porque agora está deixando, não está podendo mais ser aí, como isso faz falta para o outro, para a gente. Então isso está ajudando a revelar um monte de coisas, revelar as nossas fragilidades por estarmos vivendo uma situação em que não somos privados de fazer coisas que antes nem dávamos tanto valor. E eu acho que está sendo um processo terapêutico coletivo enorme, é do planeta inteiro. Imagine o quanto isso vai promover depois um crescimento para o planeta, né? Diante dessa experiência toda que está acontecendo. Né? Mesmo que a gente saiba que tem aqueles que não estão nem aí para a situação, então a gente olha assim, na rua as pessoas não estão aí e tal, mas está se processando alguma coisa, com certeza, até nesse momento, nesse fato de as pessoas estarem isoladas e não terem a possibilidade de estar com o outro. Quanto a gente está valorizando hoje o abraço, que a gente não valorizava tanto, né? Quanto a gente está valorizando estar com os nossos familiares, né? Como a gente nem tinha tanto. Então, acho que é um processo, sim, de amadurecimento e de acordar e de reconhecer a sombra coletivamente, isso que está acontecendo. Perfeito, Marcos. Poxa, nós já temos mais 20 minutos, então, assim, vamos te agradecer, Marcos, mais uma vez, Sim. por essa excelente, realmente muito boa apresentação, como sempre, muito completa e muito bem apresentada, com seu poder de síntese, poxa, fantástico. Então, fica aqui, né, o agradecimento do Instituto Ceareiro da Luz, mais uma vez a você, né, e a todos que estão presentes aqui e estiveram também no primeiro momento. Né. Boa noite a todos, né, obrigado a todos. Marcos, mais uma vez, né, Eu que obrigado. agradeço. Excelente palestra. Obrigado a todos. Perfeitamente. Então tá bom. Então até a próxima semana. Né? Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Marcos. E vamos ficando por aqui Obrigado. hoje, tá bem? Ok. Até mais. Obrigado. Tchau.